Eu recebi uma mensagem 2 anos atrás no meu Instagram e essa mensagem mudou a minha vida e a vida de todos os meus alunos. Era uma pessoa com dificuldade para comprar farinha na cidade dela. Esse aluno foi o Douglas. Foi ele que me mandou essa mensagem. Ele é de São Luís e na época era difícil encontrar variedade de farinhas na cidade dele. Eu perguntei para ele o que ele tinha à disposição. E aí ele me falou 3 marcas de farinha que eu nunca tinha visto na minha cidade e eu nunca tinha usado. E aí ele pegou e falou assim para mim: me ajuda a escolher? Falou: cara, Nanda, eu confio em você, me ajuda. Eu quero fazer o melhor pão que eu puder com o que eu tenho aqui na minha cidade. Naquela hora eu entendi que eu não tinha só um curso online. Eu entendi que para muitas pessoas eu era a esperança de resultados melhores. Eu pedi para ele um dia para eu pensar numa forma de ajudar ele a resolver aquele problema na escolha das farinhas. No dia seguinte eu entrei em contato com ele e eu fiz a seguinte sugestão para ele. Eu pedi para ele pesar uma pequena quantidade daquelas farinhas, fazer uma mistura com a água, manipular, fazer uma bolinha e observar. Foi praticamente o que eu mandei vocês fazerem no episódio 2. Mas eu pedi uma coisa a mais. Eu pedi que ele filmasse, fizesse pequenos vídeos e mandasse para mim. Foi dessa forma que nasceu o teste de farinhas, em abril de 2018. E a gente resolveu gravar um módulo bem completo e colocar dentro do Panifixe. Aplicando esse teste das farinhas, o Douglas foi capaz de escolher a melhor farinha que ele tinha perto dele e ele foi em busca de fazer o melhor pão do mundo na cidade dele. E ele queria fazer esse pão porque ele sabia de todos os benefícios que esse pão tem, os benefícios que eu falei para vocês no episódio 1. Hoje o Douglas cresceu e ele tem uma padaria em São Luís e ele espalha esses pães de qualidade na cidade dele. É uma oportunidade para uma cidade que não tinha esse estilo de pão. Se você não viu o episódio 1 e não sabe os benefícios dos pães de fermentação natural, volta e assiste o episódio 1. Você vai entender por que muitos pães fazem mal para a nossa saúde e danificam o nosso intestino. Nesse episódio, a gente vai continuar a criação do nosso fermento e começar a fazer o nosso pão. E eu escolhi a farinha que 2 anos atrás eu conheci com o Douglas. O desafio que eu passei com o Douglas me mostrou como a internet é eficiente para a gente ajudar uma pessoa que está longe a ter melhores resultados e a dar algum tipo de ajuda e orientação. Quando a gente tem uma prática orientada e um método que funciona, a gente chega lá e consegue fazer o melhor pão do mundo. Então vamos começar? Você precisa ter paciência e força de vontade para entender que a cada pão a gente vai melhorar. O processo de fazer o pão mostra que a gente tem que ter paciência não só com a massa do pão, mas paciência com a gente também, porque a gente vai evoluindo a cada pão que a gente faz. Você já sabe que um pão de alta qualidade tem inúmeros benefícios, mas para fazer esse tipo de pão a gente precisa de tempo. E esse longo processo pede muito menos do seu tempo do que você imagina. Quem faz a maior parte do trabalho é o fermento. É possível você fazer seu pão em casa, aprender a conhecer a farinha que você tem perto de você e também conhecer seu forno, de maneira simples. A prática orientada é a melhor forma para você aprender coisas do zero e desenvolver novas habilidades, sem sentir. Então vamos continuar nosso fermento e iniciar o preparo do melhor pão do mundo. No 3º dia, teve mais atividade e ele já escorreu um pouco. Eu observo, vejo bolhas maiores, mais intensidade. No 4º dia, eu preciso intervir nessa cultura. Então eu pego 50 gramas dessa cultura que está aguada com 50 gramas de farinha de centeio e 80 gramas de água. Eu vou misturar e colocar num novo vidro e fazer o mesmo procedimento. Ajeitar a superfície e fazer a marcação. E mais uma vez tampar o vidro. Quinto dia. Eu já vou mudar a farinha do meu fermento. Eu vou colocar 50 gramas dessa cultura em 100 gramas de água e 150 de farinha branca.
Vou fazer a mistura. E nesse primeiro momento, o meu fermento vai ter mais atividade e textura diferente. Aos poucos, a farinha branca, a cada alimentação, vai mudando a textura do meu fermento. Com a minha nova mistura feita, eu vou fazer a marcação e a atividade sempre vai ser grande, até o momento de eu conseguir eliminar todo esse centeio. Então não se assustem se depois a atividade diminuir. É importante também notar que nos próximos dias eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vou fazer 1 para 2 para 3, 50 gramas da cultura com 100 gramas de água e 150 de farinha, no 6º e no 7º dia. Depois do 7º dia, quando estiver dobrando de tamanho, colocar em um pote plástico e guardar na geladeira, alimentando com maior frequência possível. O primeiro passo é retirar o fermento natural da geladeira e fazer a alimentação, colocar para multiplicar para poder fazer o pão. Aqui eu vou alimentar na proporção de 1 parte de fermento para 2 partes de água e 3 de farinha. Tudo pesado. Sempre multiplicar o fermento alimentar para ter sobra. Esse fermento depois ele vai ser descartado e quem vai ficar vai ser esse. A gente vai fazer o pão e o que sobrar ele vai para a geladeira. Aqui eu já pesei 240 de água, ela está numa temperatura ambiente, está em 25. Aqui a minha farinha também está em 24,6. Misturar esse fermento na água. E aqui eu já tenho 360 de farinha. Essa quantidade é para fazer 2 pães e ainda sobrar. Vocês não precisam alimentar nessa quantidade toda. Tomem apenas como um exemplo. Não tem mais farinha solta, não tem líquido. Vou colocar num pote higienizado. Agora eu vou fazer uma superfície reta para facilitar a medição e acompanhamento do crescimento. Fazer uma marcação. A farinha escolhida para a confecção desses pães foi a rosa branca, uma farinha que com facilidade a gente encontra nos mercados. Já separei aqui a farinha, 400 de farinha, e vou colocar 240 de água gelada. Vou fazer essa mistura até não ter farinha solta. É a nossa autólise e isso vai ajudar muito no desempenho do nosso pão. Inicialmente fazer a mistura com a colher. Quando não tiver mais água aparente, pode colocar a mão. Não apertar para não grudar na mão. Com paciência e girando a massa, tudo vai se incorporar. Deixar tudo uniforme, nada solto.
E agora, vê a temperatura. Pode utilizar esse termômetro ou esse termômetro de superfície. Aqui ele tá me dando 22, quase 23 e aqui 21. Esse é mais preciso, mas vocês usam o que vocês tiverem. Eu vou colocar num plástico e vou colocar na geladeira. Como a minha geladeira está em 7 graus e a minha temperatura ambiente hoje está em 26, eu vou ficar tirando durante o período da autólise para manter uma temperatura de 18 graus na massa. Notem que o fermento mais que duplicou já de tamanho, já passaram-se as 4 horas, então ele está pronto para ser utilizado. A nossa massa, que estava na autólise, observem como que ela já está diferente. Só com o repouso de 4 horas em 16 graus. A gente já tem esse tipo de massa, tá? Onde não foi feita nenhuma sova e você já tem até um véu. Eu vou adicionar 30% do fermento natural. E aí vocês podem pesar separado ou pesar com cuidado em cima da massa de vocês. O fermento tá aqui, eu vou esconder. Só colocando a massa assim para esconder um pouco esse fermento. E já vou colocar o sal. A gente espalha deixa o sal também espalhar na mão. E aí vamos começar a mistura. Essa mistura vocês vão fazer até não sentir os grânulos do sal. Em poucos minutos ele vai se dissolver. E a massa começa também a não grudar na nossa mão. Vocês podem fazer essa mistura aqui dentro ou colocar numa bancada e ir rolando a massa, sem apertar. Se aperta, gruda. É só um leve toque. E aí vai rodando essa massa e dobrando sobre ela mesmo. Quando ela começa a grudar muito, a gente para e espera mais um pouco para continuar. Ó, ela vai ficando um pouquinho mais lisa, mas nem tanto. A gente pode esperar agora uns 5 minutinhos ou 2 minutinhos e voltar a manipular ela. Esse pequeno descanso é bom porque a massa por si só se reorganiza e fica mais fácil da gente dar continuidade, completar a mistura sem muito esforço e desgaste. Ó, notem que a minha massa já está bem lisa em relação ao início. Eu já consigo fazer uma bolinha que ainda está com a superfície enrugada. Vou deixar mais uns 2 minutinhos e voltar para completar essa mistura. Minha massa já descansou mais um pouquinho.
Eu nem fiz dobras ainda. A gente acaba de fazer a mistura. Já tá bem mais lisa. E eu vou fazer uma bola, vou bolear, vou colocar no bol e vou colocar numa temperatura mais fresquinha, para não deixar passar de 22, 21 essa massa. Agora, ela tá com 23. É uma temperatura já limite, no modo que eu gosto de trabalhar. Então a gente pode colocar na geladeira e ir alternando. Vamos dar um descanso agora de meia hora para essa massa. Meia hora, 40 minutos. A massa já descansou. Agora a gente vai fazer a primeira sequência de dobras. Mas olha como é que ela já tá. A gente faz essa boleada para dar mais força para a massa e para esticar essa película, que vai ser um parâmetro da evolução da massa. Agora vamos esperar meia hora a 40 minutos para fazer a segunda sequência de dobras. Nossa massa descansou e a gente vai fazer a segunda sequência de dobras. Toda vez a gente pode olhar e testar com muito cuidado como é que está o desenvolvimento da nossa massa. Caso vocês tenham dificuldade, podem usar também uma espátula. Olha como tá lisinha já a massa. A superfície tá bem lisa. Mais outro descanso e outras dobras. A massa já descansou. Agora eu vou fazer a última sequência aqui e vou deixar coberta com um paninho úmido, porque a massa vai relaxar para a gente poder fazer a modelagem. Olha o ponto que a massa já tá. Agora eu vou dar 40 minutos para essa massa relaxar e eu poder fazer a modelagem. Nossa massa já relaxou. Ela está em 22. Agora a gente vai colocar um pouquinho da farinha, só um pouquinho, para poder fazer a modelagem.
Remover todo o ar. Deixando ela um pouquinho aqui para selar essa costura. Eu gosto de colocar no paneton um paninho e polvilhar com farinha de arroz. Então já está um pouco polvilhado, porque no dia seguinte facilita a remoção e a farinha de arroz ela fica sequinha, ela não vai formar uma gosma. Não coloquem farinha de trigo aqui. Agora esse pão vai para a geladeira. Colocar no saco é importante para evitar que alguma coisa pingue ou até mesmo que a geladeira resseque a nossa massa. Enquanto nosso pão fermenta até o próximo episódio, você precisa pensar e saber que, se você ficar repetindo sempre as mesmas receitas, sem entender o motivo que você está fazendo, você vai ficar errando sempre as mesmas coisas. Para você fazer o melhor pão do mundo na sua casa, você não vai conseguir com aulas rápidas. Você precisa de uma prática orientada, com todo o material de suporte e orientação. Alguém para tirar suas dúvidas e te mostrar os seus pontos cegos, onde você está errando e você não está vendo, como aquela professora fazia com você quando você era mais novo. E dessa forma você ficava muito mais seguro para fazer cada etapa e evoluía sem sentir. É por isso que as crianças aprendem de forma muito mais rápida, porque elas confiam em quem está orientando. E dessa forma elas aprendem sem sentir. E você também pode. E não precisa você ficar se apegando a livros. Livros e excesso de teoria, sem orientação prática, não vão resolver nada. O que eu vou te propor no próximo episódio é você observar o final da confecção do nosso pão e participar do meu treinamento completo online Panifix. O Panifix é estruturado de forma prática, rápida e didática, com a prática orientada, como você está vendo aqui. Por isso, os resultados de todos os alunos são extraordinários. Através de diferentes estilos de pães, todos os alunos aprendem as bases da panificação. São pães com diferentes tipos de massa, diferentes texturas e sabores, e essas massas vão deixando você capaz de no final fazer seus próprios pães, criando suas próprias receitas. Eu preparei cada aula com riqueza de detalhes junto com o Rodrigo, para você ter tudo o que você precisa. A cada semana, um sabor novo. E no final, a gente vai ter o panetone italiano, que para chegar no resultado da técnica desse panetone, que está lá dentro do curso, eu viajei até a Itália para refinar tudo que eu sabia. E não é um treinamento qualquer, é um treinamento que é fechado. Você só pode estar lá se você for convidado. Então, mesmo que alguém desejasse pagar por esse treinamento, ele não estaria à venda. Eu somei a minha técnica, a tradição dos italianos em fazer o panetone e adaptei para a realidade doméstica. Imagina o valor desse conhecimento. Fazer um panetone 100% fermentação natural e 100% livre de aditivos ou químicas. E eu fiquei com muita dúvida se eu colocaria esse panetone dentro do meu treinamento Panifix, porque isso ia fazer com que o valor do Panifix ficasse muito alto. Mas os meus alunos pediram muito. E você também pode fazer parte desse grupo de pessoas que está fazendo tudo isso em casa. Eu não sei qual é seu objetivo. Se você deseja se alimentar melhor, se você quer impressionar sua família, se você quer impressionar os seus amigos, se você procura aprender uma nova habilidade, um hobby, alguma coisa para relaxar, se você já faz os seus pães, mas não está satisfeito com o resultado deles, ou até mesmo se você já faz, vende e já está transformando o mercado à sua volta. Não importa o seu objetivo, eu vou te ajudar. Eu só não posso garantir que eu vou conseguir atender todo mundo na segunda-feira.
Mas com certeza, os mais interessados vão conseguir fazer parte de tudo isso e vão contar com todo o meu empenho e ajuda nessa nova fase. Se você não desejar perder essa oportunidade, coloca um despertador ou faz a sua inscrição na lista VIP de super interessados. Às 6 horas da manhã eu vou te mandar um e-mail com todas as instruções. Eu espero vocês segunda-feira. Oi, eu sou a Viviane, eu sou aluna do curso online do Panifix da Nanda Benítez e eu quero falar como que o curso mudou a forma de fazer os meus pães. Então eu vou comprovar na prática, que eu acho que eu não vou precisar falar mais nada, quando vocês olharem como que eram os meus pães antes do curso. Então, esses eram os meus pães antes do curso. Note que o pão não tinha crescimento, não tinha pestana. Aqui, seguindo as instruções do curso, eu consegui desenvolver meu próprio levain. O pão já tinha crescimento, já tinha um aspecto totalmente diferente, né? Já consegui já um pão com pestana, né? E o miolo já melhorou, também já estava um outro aspecto. Então, eu posso dizer que realmente o curso mudou a forma de fazer os meus pães, né? Eu posso comprovar na prática. O curso ele é simples, ele é claro. A Nanda explica passo a passo, desde o início, desde os equipamentos, a desenvolver o levain, a fazer o pão e o mais importante, reconhecer o que você está fazendo, né? E não ficar seguindo padronização e nem protocolos, nem o que você vê na internet. Então você vai entender o que você está fazendo. Então qual o tempo que você tem que deixar fermentando para você obter um resultado satisfatório, né? E então o curso serve para quem já faz pão, para quem quer se aperfeiçoar e para quem nunca fez um pão na vida. Então fica a dica, o curso super aprovado, indico de olhos fechados.